Senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Administração Militar. Hoje nós falaremos sobre um setor fundamental para o funcionamento tático, técnico e administrativo de uma unidade bombeiro militar, a SOP, famosa seção operacional. Certo, senhores? Essa aula ela dá continuidade ao que falamos na matéria, por exemplo, de ética dos senhores, pois trataremos da estrutura funcional que coloca todos esses valores em prática no dia a dia da unidade operacional. Os senhores entenderão o princípio da eficiência que passa muito pelo que é feito na SOP. Certo, senhores? Então, todo o planejamento operacional de uma unidade passa pela SOP. Uma SOP funcional significa que nós temos uma unidade operacional. Uma excelente SOP, uma SOP em dia, é traduzida certamente em um excelente socorro e no melhor serviço prestado à população. Senhores, temos como objetivo apresentar as partes que compõem a seção de operações de uma unidade de bombeiro militar e apresentar as principais responsabilidades da seção de operações. Nessa aula, nós vamos conhecer a estrutura da seção de operações, suas visões internas e as principais atribuições de cada segmento. Mais do que conhecer o organograma, nosso objetivo é compreender como essa seção funciona como cérebro operacional da unidade, sendo essencial para a eficiência do atendimento à operação. Certo, senhores? Todo socorro, todo princípio de socorro, ele se inicia ali na nossa seção de operações. Veremos agora cada uma dessas subdivisões dentro da seção de operações. Todas têm papéis distintos, porém complementares, que garante a resposta efetiva do CBMERG às mais variadas situações. Acompanhe com atenção, pois são temas diretamente ligados à rotina de sargentos, e comandante de socorros. E conforme falado anteriormente, o socorro começa na atuação da seção de operações. Então, se a subseção de controle operacional não estiver devidamente padronizada, organizada, ativa e preparada para receber, por exemplo, o socorro na unidade, o socorro já começa de uma forma diferente. Certo? Se as viaturas e materiais operacionais não estiverem devidamente manutenidos, já se tem também um fator prejudicial ao socorro. Se a prontidão não estiver preparada para aquele evento, e esse preparo vem através das instruções, do teste operacional diário, a gente também já começa com um socorro prejudicado. Então, a SOP ela é diretamente ligada à nossa atividade fim. Ela é diretamente ligada com a atividade bombeiro militar e com o socorro que a gente vai prestar na rua. A seção de operações ela vai ser responsável por planejar, coordenar e executar as atividades operacionais, inteligência, defesa civil, instrução e recursos. A SOP ela atua como um braço direito do comando da unidade, ela quem estrutura todas as ações operacionais e de preparação da tropa. Além disso, ela centraliza o controle patrimonial, os materiais operacionais e o fluxo de informações, garantindo organização, eficiência e resposta rápida ali no socorro. Então, é na SOP, por exemplo, que eu vou fazer instruções para prontidão para um determinado tipo de evento. É na SOP que eu vou planejar instruções preventivas para faculdades, escolas, hospitais, situações que evitem até que a gente chegue no local ou facilitem o nosso trabalho na chegada para o socorro. A SOP ela vai fazer, por exemplo, o mapeamento de recursos hídricos, onde eu vou ter um facilitador ali no momento de socorro, um ponto certo, que eu vou saber se tem água, se não tem, onde eu posso fazer algum tipo de captação, onde eu não posso, ganhando mais tempo aí e um fluxo melhor no meu socorro, certo? Então nós temos ali uma situação com a SOP que a gente age com eficiência. E para agir com eficiência, isso exige planejamento e estrutura e um compromisso total ali da seção operacional para que o socorro saia o mais organizado e perfeito possível. Planejamento, relatórios, instruções, aptidão física, cerimônias, certidões de ocorrência, atestados, planos de operação, mapeamentos ali de recursos hídricos, tudo isso é oriundo da seção operacional. A seção operacional ela cuida do planejamento prático do serviço, desde a elaboração de ordens de serviço para alguma atividade na unidade, relatórios e planos de operações simuladas para um bom preparo da prontidão,
até a organização de cerimônias e treinamentos táticos. É também esse setor que cuida da documentação de ocorrências e do acompanhamento da aptidão física e técnica dos militares. Então, aquele TAF anual ali que você às vezes vai fazer, que o senhor às vezes vai fazer, quem vai fazer esse planejamento é a SOP. Aquela cerimônia de passagem de comando, quem vai fazer esse planejamento é a SOP. O simulado operacional anual aí que o senhor tem que fazer, quem vai fazer esse planejamento? A SOP. Então, as ordens de serviço para as atividades do quartel vão ser feitas na SOP. Certo, senhores? A SOP estrutura grande parte aí, é um componente bem importante de qualquer unidade de bombeiro militar. Então, se a unidade está bem preparada e funcionando bem, é porque a seção de operações está fazendo o seu trabalho, né, ali com rigor e total organização. Conforme pode ser visto no slide dos senhores, certidão de ocorrência, estatística de socorros prestados, isso é muito importante para saber qual é a principal demanda da unidade, né? Muitas vezes chega essa demanda para a gente para envio, por exemplo, ao nosso comando de bombeiro de área, qual o evento com maior recorrência na unidade. Isso facilita até para o alto comando, às vezes, uma certa distribuição ou redistribuição de materiais, um planejamento, por exemplo, de instrução. Então, essas estatísticas são muito importantes. Mais uma vez, ordem de serviços para atividades internas e externas, plano de operações, que nada mais é de um preparo para um evento numa determinada localidade. Então, por exemplo, se você tem um grande hospital, ou se você tem um grande estabelecimento, um estádio, algo do tipo da sua área, muito provavelmente a sua unidade tem um plano de operações que já é todo um mapeamento, todo um conjunto de condutas a serem tomadas caso se tenha um evento nessa localidade aí de grande expressão. E o planejamento também dos TODs é feito pela nossa SOP. Análise estatísticas, perfil da área, denúncias, cadastros de pontos físicos, sugestões para ação e melhoria, tudo são feitos na SOP, certo? A inteligência operacional é a área que analisa os dados da atividade operacional para transformar em ação. Ela vai estudar os tipos de ocorrências, mapeia perfis da área residencial, industrial, cadastra pontos críticos e recebe denúncias, né, que são repassadas para os escalões superiores, para as outras seções também da unidade. Esse setor apoia a tomada de decisão estratégica da unidade. O sargento deve estar atento a esses dados para propor melhorias na sua fração e apoiar o planejamento do comando. E muito desse apoio que os senhores sargentos irão fazer será através, por exemplo, do preenchimento correto do quesito. Às vezes a gente fica ali na dúvida, né, se vale a pena anotar tal fato, se não vale, de colocar a localidade exata do socorro, de colocar, por exemplo, a informação de um hidrante, se ele estava operando ou não ali numa determinada situação. Todas essas informações, por exemplo, que os senhores colocam no quesito, também é utilizado pela parte de inteligência operacional para melhor controle de área. Certo, senhores? Parte do que foi falado, por exemplo, na questão do plano de operações, está dentro também das análises feitas dos pontos críticos, que também é um trabalho feito pela seção operacional, onde se pegam os pontos, entre aspas, grosseiramente falando, mais importantes, né, ou pontos de maiores riscos na sua área operacional, e aí dentro desses pontos são feitos planos de operações, são feitos testes simulados, são feitos os diversos planejamentos para caso se tenha algum tipo de evento nesse ponto, certo? E a SOP também é responsável de fazer a pesquisa de satisfação externa, certo? Como que a população tem se sentido, por exemplo, com aquela unidade? Eles sentem segurança? Né? Quem já passou por algum tipo de evento, ou então a satisfação, a pesquisa feita também com quem passou por algum tipo de socorro, certo? É um atendimento feito com o público externo, e aí é disponibilizado através de um sistema digital. A seção de defesa civil, ela atua como um elo entre o seu GBM e os órgãos públicos e privados de apoio às ações da SEDEC. Ela vai manter atualizados os cadastros de instituições e recursos e materiais que possam ser acionados em emergências. Em tragédias e calamidades, esse setor é crucial para mobilização e resposta rápida, né? Reunindo informações e coordenando esforços com outras instituições.
Então, é uma sessão onde vai ter uma ligação entre o GBM e a SEDEX-CBMERGE ali para manter os cadastros atualizados e contatos institucionais. A gente vai ver isso funcionando muito bem nas áreas com desastres recentes, né? Como na região serrana, onde as unidades ali de bombeiro militar têm uma integração muito grande ali com a Defesa Civil e órgãos externos de apoio. É sempre importante manter o cadastro atualizado de todas as máquinas, de todos os materiais de apoio, não só do CBMERGE, mas de como instituições, né, que prestam esse tipo de apoio em casos de desastre. Então, se você tem uma grande construtora, é importante você saber se você pode ou não utilizar a retroescavadeira deles, porque vai ser importante, por exemplo, num caso de um deslizamento, certo? Ou qualquer outro tipo de material que possa ser útil, né, para os nossos serviços em caso aí de um evento de grande vulto. Assim também como o cadastro de especialistas ali, né? Manter o cadastro atualizado de especialistas em instituições públicas ou privadas na nossa área do GBM. Então, não só no CBMERGE, mas também algumas empresas e algumas instituições possuem especialistas em determinadas áreas que podem ser importantes para a gente como apoio num determinado tipo de evento. Relacionado às responsabilidades, né, no meio da instrução, é a responsabilidade da SOP, planejar, fiscalizar e registrar instruções, né, prover meios, aplicar o TFM-TAP e buscar parcerias externas. A área de instrução cuida da formação e do aprimoramento da prontidão de serviço da tropa, desde a organização de salas, pátios, materiais, cronogramas, como quadro de trabalho semanal, até a avaliação dos treinamentos e testes físicos obrigatórios. Então, um bom preparo técnico e físico da tropa, da prontidão de serviço, passa pela responsabilidade da SOP. É a SOP que vai programar instruções externas, né, como às vezes em algumas unidades são feitas instruções externas para elevadores, instruções externas aí para instruções de salvamento veicular, assim como também é responsável pelo bom preparo, né? Fazer aquele corridão ali semanal, verificar se todos os militares ali que estão de serviço estão fazendo ali o seu TFM diário. É a SOP que faz esse papel. O sargento ele tem um papel fundamental aqui, que é ele quem aplica, né, dentro das condições de efetivo aí da unidade, orienta e fiscaliza essas instruções no nível da tropa, além também de ter que ser um exemplo técnico e físico. Então é importante o sargento participar dessas instruções, é importante o sargento fazer o seu treinamento físico, de forma que ele vai ser referência ali também para a sua prontidão de serviço. A SOP é quem vai fazer o plano de instrução e o relatório de TAF e TAP, certo? Dentro do plano de instrução você faz aí um planejamento mensal ou semanal, que geralmente é disponibilizado ali através da publicação em boletim extensivo de todas as instruções, facilitando ali o responsável, né, diário ali pelas instruções, seguir ali para ele seguir uma determinada linha de instrução, certo, senhores? Assim como também ela, mais uma vez, faz o relatório do teste de aptidão física e do TAP, e aí demanda para a corporação. Senhores, e na seção de recursos hídricos, é onde nós vamos ter o mapeamento de recursos hídricos da sua área operacional, onde vai ser planejada e realizada a corrida diária, a manutenção de hidrantes, e onde nós teremos a alimentação do nosso sistema de controle, certo? Onde nós vamos fazer, por exemplo, a alimentação ali dos recursos hídricos e hidrantes no nosso sigel. Esse vai ser o setor responsável por mapear e manter os pontos de captação de água da sua área operacional. São fundamentais nas ações de combate a incêndio, certo, senhores? E também devemos realizar a corrida diária, a manutenção dos hidrantes e atualizar o sistema de CBMERGE com essas informações. Parece algo simples, mas é algo que às vezes tem até certa dificuldade de se implantar essa cultura diária nas unidades, mas em um grande evento, ou até num simples incêndio, você ter um ponto correto ali de captação de água, rápido, firme, convicto de que tem recurso ali naquele ponto, é extremamente importante. Agilize o seu socorro. Você não vai cair naquela situação de estar ali em frente ao incêndio, numa situação às vezes de média para grave, vai abrir o hidrante e não vai ter água. Vai abrir um outro tipo de recurso hídrico e não vai ter água se aquilo ali não tiver mapeado
ou se o senhor também não tiver nenhum tipo de conhecimento. É importante reconhecer pelo menos os principais pontos de captação da sua área, certo? É impossível pensar em uma resposta rápida e eficaz sem conhecer a fundo os recursos hídricos disponíveis na sua área operacional. E aí esse trabalho vai começar justamente aqui, certo? Com as sessões de operações, mapeando toda a área operacional, todo o território dos senhores. Então, aqui os senhores terão uma documentação onde ela vai ser, preenchida com todos os dados, e ali os senhores teriam arquivados todos os pontos. Hoje, já na maioria das unidades, não se faz dessa forma escrita. Hoje a gente tem o sigel. Então, hoje ali o seu comunicante ou comandante de socorro, antes de determinado tipo de evento, ele vai ali entrar no sigel, ou algumas unidades também fazem esse mapeamento no Google Earth, certo? E aí ele tem disponível ali no momento do evento, os senhores vão visualizar no sigel ou no Google Earth e vão ter noção mais ou menos dos pontos hídricos cadastrados na unidade dos senhores. Então, teve esses pontos ali, foram lançados no sigel, tudo direitinho, os senhores terão um mapeamento completo, dos recursos hídricos da área operacional dos senhores. É de extrema importância, principalmente para eventos de incêndio, certo, senhores? Nós, às vezes, temos muitos recursos, temos prédios com grandes reservas, temos clubes, às vezes, com grandes piscinas, e às vezes a unidade vai ficar correndo atrás de Dante ou de uma outra situação ali que vai ser mais prejudicial. Tem um recurso hídrico, está mapeado, está tudo certinho ali, utilize para o seu evento. Certo? Senhores, muito obrigado, e nós vamos encerrar aqui a nossa segunda aula reforçando a importância da seção de operações como coração funcional do GBM dos senhores. Ela vai articular planejamento, inteligência, instrução e resposta, sempre de forma coordenada e com os valores de ética e responsabilidade e eficiência que discutimos em algumas aulas anteriores aí do curso dos senhores, certo? O princípio da eficiência. Então, se a SOP funciona bem, a unidade funciona bem. Na próxima aula nós vamos avançar ainda mais nos aspectos administrativos e operacionais do Serviço de Bombeiro Militar, com foco nas funções e responsabilidades do sargento nesse contexto. Certo, senhores? Muito obrigado e até a próxima aula.